A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Programa Parto Humanizado. Bom dia! Está no ar mais um programa Universidade 93,7. Eu sou Rosiane Siqueira e hoje vamos levar até vocês um debate sobre parto humanizado. Mas afinal, o que é parto humanizado? É um conceito ainda com muitos sentidos e com a definição ainda meio em questionamento. O que a gente sabe é que ele respeita a mulher como protagonista, leva em consideração sua segurança, suas necessidades e suas escolhas. O programa será definido em 3 blocos. Um sobre mitos e verdades, outro sobre custos e outro sobre experiências com o parto humanizado. No primeiro bloco, nós teremos a companhia da obstetriz Camila Schneck, a opinião das mulheres sobre o assunto e vamos contar um pouco as verdades por trás dessa prática. No segundo bloco, apresentaremos as opções que as mães têm na hora do nascimento e as implicações disso no sistema de saúde. Por último, teremos o emocionante relato de uma mãe que teve seu filho em casa e também da jornalista Luciana Benatti. Parto humanizado. Você sabe o que é? Será que parto em casa é perigoso? Qualquer gestante pode adotar essa opção? Essas e outras perguntas estão na boca do povo. A repórter Paula Pérez foi conferir a opinião das pessoas na rua. Oi, Rosiane, eu vim aqui no shopping de São Paulo para a gente ver quantas mulheres optam pelo parto cesariana, quantas optam pelo parto normal e por que elas fazem essa opção. Vamos lá. Qual o seu nome? Priscila. Quantos anos você tem, Priscila? 32. Essa menininha é sua filha? Minha filha. Quantos meses ela tem? Ela tem 1 ano e 1 mês. E como foi o parto? O parto dela foi um parto de urgência, porque ela estava ganhando muito pouco peso, então foi um parto cesárea de última hora. Mas se não fosse a urgência, você tinha pensado em como você queria o filho? Parto cesárea. Cesárea mesmo? Por não querer sentir dor. E o médico te ajudou nessa opção? Ele esclareceu suas dúvidas? Como foi? Esclareceu todas as minhas dúvidas a respeito da anestesia, do parto. Entendi. E eu consegui ir relativamente tranquila para um parto de última hora, prematuro ainda. Qual o seu nome? Daniele. Você tem essa criancinha, essa única filha? Minha única filha. Quantos meses ela tem? 10 meses. E como foi o parto? Foi cesárea. Por opção sua ou como é que foi? Opção minha. Tive medo de ter o normal. E o médico te ajudou quando você falou que tinha medo de ter normal? O médico conversou com você? Como que foi? Na verdade, ele até apoiou, né? Porque hoje em dia eles querem que seja mesmo cesárea pra ganharem mais, né? Ele até apoiou. Entendi. Então, E foi com, assim, data marcada com antecedência? Como que foi? foi uma semana antes. Ah, tá. Eu não esperei nem sentir a dor, porque eu fiquei com medo dele atrasar, de chegar no hospital, que ele tinha fama de atrasar e o hospital era longe da minha casa, então eu fiquei com medo, então marquei antes. Maria Manuela, Quantos anos você tem? 67, E quantos filhos você tem? 3, Qual a idade deles? 43, 39 e 37. E quando a senhora teve os filhos, foi parto normal ou cesariana? A primeira normal. Uhum. E os outros dois cesáreos? Os 3 por opção? Os 3 por opção. Não. Não, o primeiro foi normal porque foi o primeiro e os 2 foram por opção. Uhum. Se você fosse voltar no tempo, você teria cesariana de novo? No primeiro filho também? Também. Por que a senhora se sente mais segura? Porque para ter é mais difícil normal. Uhum. Depois a recuperação é mais rápida. Uhum. Mas para ter assim, para não sofrer é cesárea. Entendi. É que a recuperação um pouquinho. Hoje está tudo mais fácil também. Uhum. Como a gente viu, muitas mulheres ainda optam pela cesariana porque têm uma série de dúvidas sobre o parto normal e também por influência dos médicos. Paula Pérez para o programa Universidade 93,7. E para comentar essa matéria, nós estamos aqui com a obstetriz Camila Schneck e também com Paula Pérez, que fez a reportagem. Bom dia, Camila, tudo bom? Bom dia, Rosiane, tudo bem? Me conta um pouquinho, antes da gente comentar mesmo sobre
todas essas mulheres que responderam a Paula, um pouco da sua profissão, o que você faz, o seu dia a dia. Eu sou docente do curso de obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades daqui da Universidade de São Paulo e sou enfermeira obstetra. Me formei primeiro em enfermagem, depois eu fiz um curso de especialização em enfermagem obstétrica e a minha profissão hoje é a parteira profissional. Pode ser tanto a enfermeira obstetra como a obstetriz, que é o curso da universidade em que a gente forma a parteira profissional sem passar por uma graduação anteriormente. A gente chama então de entrada direta. Hoje eu tenho trabalhado na assistência ao parto diretamente, atuando na formação de obstetrizes e enfermeiras obstetras em diversas universidades. Tenho militado, também participado da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiras Obstetras, que é a ABENFO. Então, eu trabalho na formação, trabalho com os alunos nos hospitais, aqui onde a gente leva os alunos para os estágios, e também na área de pesquisa. Eu tenho trabalhado com os ambientes que a gente chama de centros de parto normal, que são as unidades onde a gente procura tentar oferecer de modo institucional, seja dentro ou fora do hospital, os ambientes em que o parto humanizado pode ser melhor desenvolvido, melhor oferecido, e que são os lugares onde eu levo os alunos para os estágios. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Uma coisa que quando eu fiz a matéria eu fiquei um pouco assustada. Duas coisas foram muito marcantes. Eu falei com mais mulheres do que o que eu coloquei na matéria. Mas todas elas optaram pela cesariana e muitas diziam que tem medo do parto normal. Outra coisa é que quando eu perguntava como o médico te ajudou, elas diziam, ele tirou as minhas dúvidas e como eu tinha medo, ele me incentivou a fazer cesariana. Não só eles incentivam essa cultura da cesariana, como eles também não se esforçam para tentar tirar esse medo delas. Isso me chocou bastante, porque a gente ouve muito falar sobre parto humanizado, tá uma discussão muito recente sobre isso. Eu imaginava que as pessoas mais novas iam começar a ter essa consciência, só que ainda não. A cultura cesariana ainda é muito forte. Realmente, a sua impressão, ela é dramática, né? A gente acho que pode dar esse termo para isso, mas acho que o que eu precisava comentar desde o início dessa sua impressão de desconforto, né, ao olhar a opinião das mulheres, dá para dizer que no Brasil existe o que a gente chama de cultura de pessimização do parto. Então, o parto normal ou o parto via vaginal, que não é o nascimento ou a cirurgia cesariana, ele é visto, primeiro, como um procedimento altamente arriscado, seja para a mãe ou para o bebê. Ele é a experiência mais dolorosa que a mulher pode ter, do ponto de vista mais negativo que possa acontecer. A gente diz, então, que existe um interesse cultural e social em que se promova esse conceito de pessimização do parto. E aí, o que se tem é essa ênfase nos procedimentos cirúrgicos de retirada do bebê. Então, não dá para dizer que a cesariana é, de fato, um parto. Nasce um bebê por consequência de uma cirurgia. E todos os processos fisiológicos, todos os processos naturais em que a mulher vai passar, eles são prescindidos, né? Então, por conta disso, existe, então, um interesse em que haja essa hiperdimensionamento do risco do parto normal. Então, essas taxas grandes de cesariana aqui no Brasil estão, no geral, por volta de 54%, no sistema público entre 30% e 35%, e no sistema privado chega por volta de 82%, que seria na saúde suplementar. Mas também é preciso dizer que não existe uma possibilidade de escolha da mulher, porque o parto que é natural, o parto que a mulher pode optar por métodos em que a dor seja minimizada e que ela consiga viver isso com suporte de acompanhantes ou de pessoas que ela escolheu para estarem juntos, métodos, como eu falei, de alívio de dor, um ambiente que seja apropriado para que tudo isso aconteça, não é oferecido amplamente, nem pelo sistema público, né, e nem na saúde suplementar. E as mulheres não escolhem cesariana de antemão. Os estudos mostram que as mulheres, no início da gravidez, a primeira opção é pelo parto normal. Mas existe uma mudança no decorrer da gestação em que ela não encontra a melhor informação disponível, o médico
muitas vezes impõe determinadas informações que não correspondem à natureza saudável daquela mulher, e porque é preciso dizer que toda a formação do grupo, da maioria dos médicos, está muito interessado em que isso seja resolvido muito rapidamente, para evitar riscos, para evitar que aconteça alguma má prática, mas porque não existe uma preparação genuína para que esse profissional acompanhe o parto do ponto de vista natural e fisiológico. Eu acho que é legal a gente também contar um pouco para nossos ouvintes a diferença. Todo parto normal é um parto humanizado? Não. No Brasil, é amplamente disponível, você não tem esse parto humanizado que a gente está falando. O que a gente tem é um parto normal. Ele é revestido de intervenções desnecessárias. O que são essas intervenções desnecessárias? São procedimentos que eles aceleram o nascimento. Então, se utiliza um hormônio, que é a ocitocina, para que o parto ocorra mais rápido. Isso causa muita dor para as mulheres. As mulheres têm limitação de movimento, de alimentação, de presença de pessoas da sua escolha junto, né, durante o parto, e outros procedimentos como episiotomia, que é o corte na vagina, que é realizado de rotina no Brasil e que não há evidência segura, não há evidência científica que dê base para a realização desse corte, então ele não é necessário, mas ele é praticado amplamente no Brasil. Manobras como empurrar a barriga da mulher, que é uma manobra que a gente chama de pressão no fundo uterino, conhecida classicamente como manobra de Christeler, e o parto normal, que não é humanizado, provavelmente a mulher vai ser submetida a todas essas imposições do modelo tradicional obstétrico no Brasil. Então, existe sim uma diferença. Nem todo parto normal é um parto humanizado, e aí sim, o parto humanizado é aquele que responde às necessidades das mulheres, então devolve o protagonismo da mulher e a possibilidade de escolha, de negociar que tipo de práticas ela quer que sejam feitas com ela. Provavelmente, todas as práticas desnecessárias, dolorosas, estão fora dessas expectativas. É feito num ambiente em que ela possa se alimentar, se movimentar, parir na posição que ela escolha, e que os cuidados com o recém-nascido sejam feitos de modo que garanta e proteja os primeiros momentos de interação com a mãe e com o bebê. E uma outra coisa importante para a diferenciação do parto normal, que não é humanizado, daquele humanizado, precisa de um profissional que participe com a mulher das suas escolhas e corresponda às escolhas que ela teve sobre isso. Então, nem todo parto normal é o parto humanizado, e essas são as grandes diferenças que a gente pode elencar para esse seu comentário. Você está ouvindo ao programa Universidade 93,7 e hoje o assunto é parto humanizado. Existem muitos tipos de partos que as mulheres podem procurar, e existem também grupos de apoio a essas mulheres. A repórter Roberta Barbieri foi até o grupo de apoio à maternidade ativa para saber mais sobre o trabalho que é realizado por lá. Eu estou aqui com a Ana Cristina Duarte. Ela é obstetriz, educadora perinatal e consultora na área de parto humanizado. Ana, quais são os tipos de parto que existem hoje e quais são as opções que as mulheres têm? Bom, primeiro que eu não considero que a cesariana é uma opção de parto, primeiro porque eu não considero a cesariana um parto, é uma cirurgia, e eu não acho que uma cirurgia é uma opção quando uma mulher tem a opção de ter um parto normal, quando ela pode ter um parto normal. Não acho que ela ser operada e tirar o bebê, principalmente com hora marcada, seja uma opção viável. Então, para mim, os tipos de parto que sobram são o parto com liberdade e o parto sem liberdade. No parto sem liberdade é o parto que o médico e a enfermeira manda a mulher deitar, põe o soro e ela fica lá do jeito que eles mandarem e faz o que eles mandarem. Então, no fim, o médico faz o parto, tira o bebê, leva embora e vai pro berçário, aquelas coisas. O outro tipo de parto é o parto com liberdade. Parto com liberdade onde a mulher decide o que é melhor para ela, desde que esteja tudo bem com a saúde dela, e a maioria realmente não tem nenhum problema de saúde. Então, ela pode ficar do jeito que ela quiser, como ela quiser, onde ela quiser. A única coisa que precisa fazer é ouvir o bebê de vez em quando. Mas tem casos que realmente tem que ser feita a cesárea, né?
Tem casos que precisa, hoje em dia a gente já nem sabe mais, porque faz cesárea até para a sobrancelha torta, então ninguém mais sabe o que é uma cesárea de urgência no Brasil, essa é a verdade, né? A gente tem raríssimas cesarianas bem indicadas, porque as mulheres estão sendo operadas antes da indicação de cesariana. Então elas estão sendo operadas com cirurgia marcada. No setor privado aí a gente tem nos planos de saúde 90% de cesarianas marcadas. Então as mulheres não estão nem entrando em trabalho de parto. Existe indicação de cesariana, mas nós estamos quase perdendo o pé de quais são essas indicações, porque eles não sabem mais nem fazer essa indicação. O que a mulher perde com a cesárea? Na verdade, além de todos os riscos físicos, né, você tem 3 vezes mais risco de morrer de uma cesariana do que de um parto normal. Esses são os números no Brasil. E o bebê tem 3 vezes mais chance de morrer numa cesariana do que num parto normal. Então, a gente tem risco de morte materna e neonatal maior na cesariana, e isso já por si já deveria valer. Mas a gente tem na verdade, uma subvalorização desses números, né? Mas perde também uma oportunidade incrível, porque o parto não é uma tortura e o parto não é um castigo. O parto é uma experiência maravilhosa por si só. Então pode ser que mesmo um parto normal não seja bom para a mulher? Um parto normal pode ser extremamente traumático para a mulher, tanto quanto uma cesariana, quer dizer, não é a via de parto que traumatiza, é o desrespeito, é a falta de escolha, é a falta de liberdade, é a violência, piadinhas de mau gosto, do tipo, na hora de fazer, você não gritou desse jeito, se você continuar gritando, seu bebê vai subir. A gente sabe de muitas histórias de mulheres que tiveram só um bebê por causa do trauma que elas sofreram no primeiro parto. É uma coisa muito triste, né? E qual que é o trabalho que você desenvolve aqui no grupo de apoio à maternidade ativa? Eu sou uma das coordenadoras do grupo. A gente trabalha em 2 frentes. A gente trabalha com profissionais e a gente trabalha com mulheres. Então, a gente tem um grupo de gestantes e a gente tem curso, atividades para gestantes. E a gente também faz bastante curso para profissionais, desde curso de capacitação, formação de doulas, reanimação neonatal, tudo nessa área profissional, na área de assistência ao parto, tentando melhorar a formação desses profissionais. Eu tenho um pouquinho de restrição ao conceito de preparação para o parto, porque assim, nós mulheres já estamos preparadas para o parto, né? Nós nascemos já assim. O trabalho de preparação para o parto é o trabalho de desconstrução dos mitos e crenças erradas que a gente carrega com a gente. Então, as mulheres vêm com muitas histórias horrorosas de nascimento e de parto, e a gente precisa desconstruir isso. Então, o trabalho de preparação para o parto é fazer a mulher acreditar que o corpo dela é capaz. Nós estamos aqui com a Roberta Barbieri, repórter da matéria, e também com a jornalista Luciana Benatti. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rosiane. Você tem um livro interessantíssimo a respeito do assunto. Você também é jornalista. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse seu trabalho. Então, Rosiane, esse trabalho do livro surgiu quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, 6 anos atrás. Eu queria um parto normal e não sabia que era tão difícil conseguir um parto normal no Brasil. E essa descoberta foi importante. Eu mudei de médico no finalzinho da gravidez, acabei tendo um parto humanizado. Se eu continuasse com o médico de convênio que eu estava, provavelmente eu acabaria numa cesárea, que eu não queria e não precisava. E foi uma trajetória muito importante na minha vida, muito marcante. Quando meu filho nasceu, tive aquela sensação de que, meu Deus, como eu não sabia disso antes. E aquela vontade de contar para todas as mulheres como o parto pode ser uma experiência incrível, transformadora, importante na vida de uma mulher. E fiquei com vontade de contar isso para todo mundo. Como eu sou jornalista, o que eu sei fazer é escrever, então eu resolvi escrever a minha história e a história de outras mulheres que eu encontrei nesse caminho, né? Encontrei outras mães em grupos de apoio, como esse que a Ana Cristina citou na entrevista que a gente acabou de ouvir. Então, fui ouvir essas mães, eu entrevistei outras mulheres. O Marcelo Min, que é o coautor do livro junto comigo, né? Ele fez as fotos do parto, ele é meu marido e fez as fotos do nascimento do nosso filho e depois fotografou os outros partos. E aí a gente publicou o livro entre um parto e outro, assim. Depois eu acabei incluindo a história do meu segundo filho, que nasceu em casa também. Luciana, você falou que participou do Gama quando teve o seu primeiro filho. Que tipo de atividades você participou lá? Então, eu estava nessa busca por um parto normal, ouvi falar sobre os grupos de apoio, tinha um pouquinho de preconceito, até que
para que eu preciso ir a um grupo de apoio, né? Eu já sou bem informada, já sei tudo que eu preciso saber sobre gravidez. Mas resolvi mesmo assim, e o que eu encontrei lá foi muito surpreendente, porque eu encontrei muita informação que eu não tinha. E fui descobrindo, eu frequentei reuniões, né? São reuniões em que as mães falam, se apoiam, sempre tem a presença de algum profissional que entenda, né? Que conduz o grupo, assim, pode ser uma obstetriz, pode ser uma doula, que acompanha esse grupo, e as mães vão colocando suas experiências. Nesses grupos, o que você consegue, acho que basicamente duas coisas. Uma informação de qualidade que você não encontra normalmente nos consultórios médicos. E outra coisa é apoio entre mulheres mesmo. Você vê ali diante dos seus olhos esses mitos caindo reunião após reunião. Então, você ouve dizer, parto pélvico não pode, tem que ser cesárea se o bebê estiver sentado, né? Aí você conhece lá uma mãe que vem fazer o seu relato de parto que teve um parto pélvico e foi tudo ok, né? Aí você conhece outra que teve um parto normal depois de 2 cesáreas. Você fala, opa, isso existe? Então, é muito interessante para essa troca de experiências e você vê que muitas coisas que hoje dizem que são indicações para cesárea, na verdade, elas são mitos, né? Não tem respaldo nas evidências científicas e as mulheres estão sendo mesmo enganadas. Então, acho que nesses grupos é que a gente descobre isso e no começo a gente fica muito indignada, com vontade de sair contando para todas as grávidas que a gente encontra no caminho como elas... né, assim, tipo, cuidado, olha, não seja enganada. E acho que é mais ou menos isso que eu quis fazer com esse livro, né, com Parto com Amor. Bom, como a Camila mesmo já comentou sobre alguns números, né, a gente tem mais algumas informações de que a Organização Mundial da Saúde recomenda que apenas 15% dos partos no país sejam cesarianas. E a gente viu que esse número é muito mais alto aqui no Brasil. Nas pesquisas que vocês fazem, tanto acadêmicas quanto jornalísticas, como que vocês entendem que a gente pode mudar esse cenário no Brasil? Que tipo de campanha, de ações a gente pode incentivar por parte do governo, por parte dos médicos, por parte das mães? Como que vocês duas enxergam isso? Bom, eu acredito muito que essa mudança vai vir por demanda das mulheres. Ela já está começando a acontecer. Meu primeiro filho está com 6 anos. Naquela época se falava muito pouco ainda de parto humanizado. Havia um grupo em São Paulo, que era o Gama, que é esse que a Ana Cris coordena, na Vila Madalena. Hoje já existem grupos pipocando aqui na cidade toda, em São Paulo, em outros estados. Então, as mulheres estão se organizando. Eu publiquei esse livro há quase 3 anos, O Parto com Amor, pela editora Panda Books. Também foi uma coisa que deu muito resultado, muitas mulheres leram, passam para outras pessoas, dão de presente para as amigas grávidas. Agora, recentemente, a gente teve um filme sobre isso, né, que é o Renascimento do Parto. Foi o segundo documentário com maior público, documentário brasileiro com maior público do ano passado, que passou nos cinemas do Brasil todo. Então, eu acho que as mulheres estão acordando e cada mulher que tem uma experiência prazerosa de parto, ela influencia outras tantas, assim. Então, isso, alguma hora, vai abalar as estatísticas. Eu tenho fé que isso vai acontecer um dia, porque desde que eu estou nesse movimento, eu só vejo as estatísticas de cesárea crescendo, mas eu acho que o movimento também está crescendo, não a ponto ainda de influenciar nos números aí macro, mas eu vejo no meu entorno muitas mulheres optando pelo parto humanizado e eu acho que vai ser isso que vai fazer a sociedade mudar e todo o resto vai na esteira desse movimento das mulheres. Eu não sei se a Camila concorda comigo. Eu acredito sim que o movimento de mulheres tem realizado um motor muito importante para toda a transformação desse processo no Brasil, principalmente sobre a cesariana, mas também provocando a sociedade sobre que tipo de escolha as mulheres querem. Mas eu acho que eu gostaria de falar um pouco antes sobre questões importantes ou talvez alguns caminhos para tentar mudar esses números, mas eu queria comentar um conceito muito importante que eu vejo que é crucial para entender a complexidade do que é transformar o modelo de assistência e diminuir a taxa de cesariana, que é uma coisa que a sociedade precisa entender, que é um esclarecimento do que está acontecendo, que com essa falta de escolha ou falta de opção para a mulher e esse excessivo número de cesariana, isso tem acarretado e tem impactado, por exemplo, 2 coisas. Em relação ao recém-nascido, que está diretamente ligado a onde chegaremos e a como nós estamos
deixando heranças para a sociedade em termos de como estamos nascendo. Então, por exemplo, esses números de cesariana de mulheres que não entram em trabalho de parto e que elas são marcadas com antecedência, com hora, para determinados horários, dias da semana, etc., isso tem acarretado o que a gente chama de diminuição do peso ao nascer no Brasil. Então, se pode observar nas curvas de peso ao nascer que o peso do bebê está diminuindo nos últimos anos e que a idade gestacional dos bebês ela tem diminuído. Então, o que acontece? Segundo os dados apresentados pela Maria do Carmo Leal, que é uma pesquisadora da Fiocruz, que coordenou o Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento, que é a pesquisa Nascer no Brasil, da qual eu coordenei a coleta de dados aqui no estado de São Paulo, ela apresentou no último congresso da ABENFO, agora o ano passado, em Florianópolis, e ela mostra que a curva de idade gestacional tem diminuído, ou seja, um bebê está pronto para nascer quando a gravidez completa 40 semanas. Os bebês têm nascido maiormente, ou seja, tem aumentado a proporção de bebês que nascem entre 33 e 37 semanas. A cesariana eletiva e os bebês dessas mulheres são daquelas que têm maior escolaridade e maior acesso à renda. No Brasil, historicamente, maior escolaridade e maior renda tem proporcionado melhores condições de vida. Os benefícios de você ter mais escolaridade e mais renda que impactam, teoricamente, positivamente a vida e o desenvolvimento de uma criança que é cuidada por esta família, tem sido sobreposto pela opção da cesariana eletiva que tem feito esse bebê que teria essas condições nascer prematuro. Então, a prematuridade e a dificuldade dele se desenvolver causado por esse nascimento precoce tira o que renda e o que escolaridade poderiam promover para as pessoas. Então, a questão da cesariana, ela é muito profunda e muito complexa, atingindo exatamente como nós estamos nos reproduzindo e deixando como herança em termos de condição de vida, né? E assim, falando entre os dois tipos de parto, do ponto de vista biológico, é claro que um nasce pela fisiologia e o outro é uma cirurgia. Mas, quando a gente fala de diferenças entre cesariana e parto normal, a gente não considera os benefícios que o parto normal tem quando faz uma mulher passar por um processo em que ela pode sair satisfeita com a experiência, se ele é feito de maneira protegida, se ele é feito de um modo que dê um significado para essa mulher e para essa família, em que ela pode aumentar a sua capacidade de cuidar do seu bebê. Então, tirando a possibilidade do parto normal, nós estamos, de um modo muito perigoso, retirando a capacidade das mulheres cuidarem de seus filhos. Você está ouvindo o programa Universidade 93,7. Depois de entender as verdades do parto humanizado e debater como ele é tratado nos hospitais e pelas mulheres, nada mais interessante do que ouvir a experiência de quem optou por essa opção e teve o filho na própria casa. O repórter Lucas Tomazelli conversou com Esther Rizzi sobre esse incrível momento. Olá, Rose. Ninguém melhor para falar da emoção de um parto do que quem foi mãe recentemente, né? A professora universitária Esther nos contou um pouco do nascimento da pequena Teodora e os motivos que a fizeram optar por um parto humanizado. Vamos conferir. O vínculo que você cria com a criança, porque você libera no processo do parto, entrar em trabalho de parto, tem as etapas, né? O tipo de parto mais impessoal é o parto que você marca a cesárea, né? Você marca um horário. Tem algumas pessoas que entram em trabalho de parto e porque não evolui bem, porque o médico recomenda, a pessoa é levada para uma cesárea. O entrar em trabalho de parto, mesmo que não se realize o parto normal, o entrar em trabalho de parto, o trabalho de parto ele é detonado, ele é iniciado com um hormônio que circula pelo seu corpo, que é a ocitocina. E a ocitocina, ela é o mesmo hormônio que é disparado no seu corpo quando você se apaixona. Então, ela é conhecida como hormônio do amor. Então, acho que não à toa, né? A natureza fez o mesmo hormônio que é o hormônio do apaixonamento para o hormônio que é liberado na hora do momento do parto. Ela relatou também os contatos iniciais com a sua filha.
E aí nasceu, foi incrível, e ela não pegou minha filha, nasceu na banheira, ela encheu a banheira, saiu e eu fui a primeira a tocar a minha filha, porque ela saiu na água, ela ficou boiando, a médica gritou, pega a sua filha, e eu peguei, e foi, enfim, um dos momentos mais emocionantes da minha vida, foi muito, muito bom. E eu já estava, enfim, deitei na banheira junto com ela, já estava pronta para outra, dando de mamar, feliz. Minha mãe estava na sala, minha mãe assistiu e minha cunhada assistiu, estavam as duas chorando. Eu não chorei, eu tive uma reação de consegui, eu Tava fiz. Concentrada, Eu estava concentrada, eu fiquei muito feliz, muito emocionada, mas a minha reação foi... Terminou, consegui, fiz, que, enfim, foi de realização. A professora e mãe recente recomenda a opção a outras mulheres. E por fim, se eu recomendaria, sim, acho que é uma experiência muito, enfim, para mim, muito marcante, né? É uma experiência que eu não vou me esquecer. Tenho ela muito viva na memória. Tem momentos da vida, o tempo não passa igual, né? Na nossa vida. Tem os momentos mais importantes, eles ficam marcados de um jeito diferente. E eu acho que, para mim, o meu trabalho de parto e o meu parto é um momento muito presente na minha vida. Lucas Tomazelli, de São Paulo, para a Rádio USP. Luciana, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua experiência também de ter tido esse parto humanizado. Como é que foi? Foi na sua casa? Não foi? Só não conta tudo para deixar a emoção para quem quiser ler o seu livro depois, né? Então, foi uma experiência incrível. Meu primeiro filho nasceu no hospital, numa banheira. Foi um parto na água. E foi incrível. Eu não tenho nem palavras, assim. Foi muito emocionante. Eu nunca pensei que eu seria capaz de uma proeza dessa, assim. É uma coisa que exige uma entrega, ao mesmo tempo sair um pouco do controle, do racional e deixar o corpo funcionar. E é incrível porque o corpo sabe direitinho o que fazer. Uma coisa delicada, foi lindo. E o segundo filho, o mais velho é o Arthur, está com 6 anos agora. O mais novo é o Pedro. O Pedro, o nascimento dele também foi incrível. Foi na minha casa, também numa banheira, só que dessa vez era uma banheira inflável. Na verdade, era uma piscina dessas de criança, cheia de peixinhos. E o Arthur, meu filho mais velho, que estava com quase 3 anos na época, ele participou do nascimento do irmão, o que eu acho que foi a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida, assim. E ele conta, até hoje ele lembra, eu acho que é uma experiência que foi marcante não só para mim e para o pai, mas também para o irmão mais velho. E assim, eu recomendo para todas as mulheres. Acho que parto, a gente tem que perder essa ideia de que parto é martírio, parto é tortura, parto é dor, porque... definitivamente não é, assim, quando a mulher é respeitada e tem apoio, tem suporte, né, tem pessoas ali que acreditam nela e que passam confiança e segurança, pode ser a experiência mais bonita, mais transformadora. Assim, eu nunca vivi nada igual e eu acho que eu nunca mais vou viver alguma coisa tão linda. Se eu pudesse, eu teria um filho todo ano. Que emocionante, tá todo mundo emocionado aqui no estúdio. Mas pra gente fechar o programa, a gente tem aqui mais uma convidada, a Lara Werner, que é ativista da rede Parto do Princípio. Bom dia, Lara. Bom dia, Rosiane. Você poderia contar um pouquinho mais sobre esse serviço que vocês prestam no grupo? Como que as mulheres podem chegar até vocês? Onde elas podem encontrar ajuda? Essa rede nasceu em 2005, após a 2ª Conferência Internacional do Parto e Nascimento, que aconteceu no Rio de Janeiro, com a presença de vários profissionais, né, envolvidos neste tema. E um grupo de mulheres foi a essa conferência. E essas mulheres, elas já se conheciam de grupos de discussão através da internet. Então, esses grupos de apoio eram muito otimizados por essa ferramenta. E nessa conferência a gente pôde observar que muitos profissionais falavam pelas mulheres. E aí a situação que ficou foi de nós observarmos que não havia a presença fala do ator principal disso, que são as mulheres, né? Se a gente está pressupondo que um parto humanizado envolve escolhas, essas escolhas são feitas pelas mulheres, então essas mulheres precisam falar. E aí a Parto do Princípio surgiu nesse contexto, já utilizando essa tecnologia que a gente já sabia, né? O quão benéfico pode ser um grupo de mulheres que se encontra e que dá suporte, e resolveu então se organizar e formar um movimento social nesses grupos
grupos de apoio, né, que muitas de nós participamos, como a Luciana falou, a gente tinha muito acesso a informações. E se acreditava, sim, que as informações elas eram capazes de fazer com que as mulheres escolhessem entre A ou B. Né? Então, a partir do momento que você tem o respaldo de evidências científicas para dizer que um parto normal é melhor do que uma cesárea, a gente não pode ter como premissa de que a informação ela é condição sine qua non para um parto humanizado acontecer. É um direito de toda mulher, é um direito de toda criança ao nascer. Então, atualmente, nós temos 300 mulheres cadastradas no nosso banco de dados. Com o advento do Facebook, a gente tem um grupo hoje na internet que conta com mais de 1.600 membros ativos, 65 grupos de apoio espalhados em 17 estados do Brasil. Você pode falar para a gente o nome desse grupo do Facebook ou um site para quem quiser entrar em contato e fazer parte e debater mais sobre o assunto, também participar? O site da Parto do Princípio é www.partodoprincipio.com.br. No Facebook é procurar Parto do Princípio e a gente tem um blog também que é atualizado com mais frequência, onde vocês vão encontrar a lista dos grupos de apoio, que é partodoprincipio.blogspot.com.br. Muito obrigada pela participação. Estamos chegando ao fim desse incrível programa. Eu queria agradecer a participação de todas vocês. Luciana, muito obrigada por aceitar a participação, por vir aqui. Tem algum comentário final? Não, eu queria só deixar o nome do livro para quem se interessou pela história. Chama Parto com Amor. É da editora Panda Books e ele traz 9 histórias de mulheres que optaram pelo parto humanizado. Lá tem parto em casa, parto na casa de parto, com parteira, parto na água. Tem uma série de opções ali para quem se interessou em conhecer mais sobre o assunto. Tem em todas as livrarias. Camila, também muito obrigada por aceitar vir até aqui, esclarecer vários pontos sobre o assunto. Obrigada, Rosiane. É um dever, além de um prazer, de estar aqui colaborando na provocação dessa discussão. Nós, como profissionais de saúde, eu, como docente do curso de obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, vemos como uma colaboração fundamental poder participar de todo o movimento de transformação desse modelo. Nos colocamos como à disposição da sociedade e que, se for necessário, procurem os docentes e alunos do curso de obstetrícia e os egressos do curso, as obstetrizes que são formadas em um modelo diferenciado. É um curso de 4 anos e meio, é o único curso de entrada direta oferecido no Brasil, pela Universidade de São Paulo, e nós estamos ativamente, tanto alunos, docentes e egressos, participando desse desafio de transformar o modelo de assistência ao parto e tornar o direito da mulher a ser bem tratada, a ter a melhor evidência disponível, o profissional que faça aliança com as mulheres no sentido de garantir o seu direito e possa promover com segurança as melhores escolhas. Muitíssimo obrigada pelo convite, nós estamos à disposição. Obrigada, Lara. Obrigada também pela participação, parabéns pelo serviço com os grupos. Obrigada pelo convite, pela presença. O programa de hoje fica por aqui. E atenção, ouvintes, as matérias completas podem ser conferidas em nossa página do Facebook, Programa Uni 93,7. Você também pode acessar o conteúdo dos programas no site da ECA, www.eca.usp.br/radiojornalismo, e também no site da Rádio USP, www.radio.usp.br. Esse programa teve a coordenação de Roberta Barbieri e Marina Vieira Souza. Produção de Rodrigo Dias. Locutores e repórteres, Rosiane Siqueira, Paula Pérez, Roberta Barbieri e Lucas Tomazelli. Espero que todos os ouvintes tenham gostado, tenham refletido a respeito do assunto entre parto humanizado, parto normal, parto cesariana, e tenham todos um ótimo dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.